não. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Agradeço a presença de todos, a doutora Eliane, enfim, todo o pessoal do comércio, nosso secretário Marcos do Couto e todo o pessoal do comércio que vem prestigiar essa sessão. Muito obrigado. Eu convido todos para ficarem em pé para uma leitura de um trecho bíblico e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 17. Guarda-me com a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra de suas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Na sua gordura se encerra, com a boca falam soberbamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em discussão a ata anterior. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Em nome de todo o pessoal do comércio, quero cumprimentar o Edu, que é o presidente da associação. Então, em nome do Edu, estendo meus cumprimentos a toda a associação, todos os associados da associação comercial. Como não há matéria no expediente, vamos passar com a palavra livre da vereadora Cradenil. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, a toda essa casa. Muito obrigado pela presença de todos, são todos bem-vindos, não só hoje, mas em todas as outras sessões. Bom, o que eu quero falar aqui nesta noite é referente já a algumas sessões passadas. E volto a dizer sobre o mesmo assunto, que é a AMAR e também ao promenor. O senhor presidente, na sessão passada, justificou a minha fala como se fosse falácia. Realmente, pode ser falácia. Eu entendo o questionamento dele e também quero deixar exposto aqui o meu pensamento e o meu modo de analisar certos assuntos dentro desta casa. No último dia 4 de março, foi feito, então, um requerimento para a AMAR. A AMAR é uma associação de cuidados que nós estamos formando em Marilândia do Sul. E no dia 18 de março, também foi feito um requerimento para prestação de contas para o promenor. E nesse requerimento para o promenor, diz assim, o senhor presidente pede, então, o nome completo de cada membro, cargo ocupado, data do início e término do mandato, cópia da última ata, a Assembleia Geral que elegeu a diretoria e também balancete, prestação de relatórios contábeis, fluxo de caixa, demonstração de valores adicionados. Pois bem, o senhor também pede quais os prédios cedidos ao promenor, a utilidade de cada prédio e, se houver prédio locado, dados dos locatários e valores das locações. Correto. Chegou nesta casa, então, um balanço patrimonial do promenor. Foi o senhor quem disse. Aí, numa sessão anterior a essas. E não veio até esta casa demais informações pedidas no requerimento. Cópia do requerimento está aqui
em minhas mãos. O Promenor hoje, não sei se todos sabem, está sem aula há mais de 15 dias. O que será que aconteceu? Em 2022, eu colaborei para o plano de trabalho do Promenor. O plano de trabalho era para 20 crianças, sendo 10 de manhã e 10 à tarde, no sistema de contraturno. E ainda com 2 estagiárias, material didático, material de consumo, mais um valor em mercado. Mas eu não sei por que o Promenor está fechado. Como é sabido de todos, é de interesse e é dever dos vereadores verificar e também questionar os orçamentos fornecidos quando se tem um plano de trabalho em vigor. É um questionamento. Quanto à AMAR, que foi referido então um requerimento para prestar conta nesta casa, concordo plenamente, pois está ainda a AMAR em processo de implantação, que é uma entidade que vai cuidar dos cachorros que existem nessa cidade, que é uma questão de saúde pública. Mas punir uma associação por não ter prestado contas, pois é o requerimento que foi feito e assim se lançou o projeto de revogação da utilidade pública da então entidade AMAR. Mas, pelo que me consta, senhor presidente, o presidente da AMAR respondeu sim ao requerimento, dizendo o seguinte: não me sinto na obrigação de prestar contas, pois ainda essa não recebeu nenhum dinheiro do Poder Executivo, quer municipal, estadual e federal. E eu tenho provas de que ele, prestou essa declaração, respondendo ao requerimento. E então, temos um e-mail passado de funcionário desta casa, querendo que ele trocasse as palavras deles. Isso não é induzir a pessoa a fazer algo que ele não queira? Não sei. Talvez seja realmente coisa da minha cabeça, como o senhor disse, numa sessão no dia 11/3/2024. Talvez seja coisa realmente da minha cabeça, quando o senhor disse que na minha cabeça parece um filme de terror. Então é esse questionamento que eu queria deixar e que todos possamos então verificar essas coisas. Talvez eu só estou colocando aqui o que realmente é coisa da minha cabeça, ou algo, como eu fui chamada aqui, de falar que só faço falácias, ou então que na minha cabeça tem filme de terror. Era isso. Boa noite. Boa noite, vereadora. Com a palavra da vereadora Tati. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste via internet e a todos presentes. Quero aqui cumprimentar o presidente da Associação Comercial, Luiz Eduardo, e o famoso Edu do Tóquio, e assim me estender o meu boa noite a todos os comerciantes. E falando em comércio, hoje eu gostaria de comentar sobre o projeto 010/2024, esse projeto eu gostaria de começar contando para vocês a história dele, como que ele chegou até mim. Numa conversa com o Edu, posso chamar assim, o Edu, há 3 meses atrás, nós conversando sobre a dificuldade que o comércio vem enfrentando, que não conseguem mais ganhar as licitações, porque todos sabem que agora a licitação ela se abrangeu, no Brasil. Então, outros estados vêm ganhando essas licitações. O que isso faz com que prejudique o comércio local.
Então, em conversa, eu falei, Edu, se você quiser, a gente pode montar alguma coisa, né, nessa parte. Meu pai é comerciante, eu sei da dificuldade de vocês, a minha mãe já teve um mercado, e eu sei bem o que é isso. Quando chega um vendedor local com um catálogo e te apresenta lá uma opção, enquanto o outro, que está fora do nosso estado, tem 10 opções. Então, como que vocês, locais, vão conseguir concorrer com alguém que tem muito mais opção do que nós aqui dentro? Também, uma vez me ocorreu de estar lá no barracão do meu pai e uma pessoa, não é daqui, tá, gente, da licitação que ganhou, chegou até meu pai e falou assim, você tem uma verdura para vender? E meu pai pegou e falou assim, eu não tenho uma determinada... Ele queria um repolho, uma coisa assim. Eu tenho um repolho que está ali há 4 dias. Não, esse me serve. Ele foi lá, desfolhou o repolho dele e levou até a escola. Então, eu me pergunto, um município que é tão abrangente na área da agricultura, por que eu preciso pegar uma hortaliça de fora, sendo que eu posso negociar com um comerciante daqui de dentro? Eu posso ter... É família, nós todos se conhecemos. É muito mais fácil eu conversar com um comerciante daqui e me ajeitar com ele do que eu negociar com alguém de fora. Então, essa é a nossa preocupação, do dinheiro ficar aqui para que fomente o nosso comércio. Tá? Então, hoje a minha mãe não tem mercado, mas nós já passamos por essa situação e eu vejo isso acontecer ainda. Então, por isso, nós resolvemos fazer esse projeto que dá preferência até 10% para o comércio local. Né? E eu quero aqui, de antemão, agradecer a todos os vereadores, tá? Que, em conversa com eles, todos se manifestaram favoráveis ao projeto. Ao prefeito Aquiles, que antes de tudo eu fui conversar com ele, e ele prontamente já procurou o jurídico dele, em conjunto com o nosso jurídico. Também quero agradecer a doutora Eliane, ao Dudu, ao Luciano, enfim, que estiveram prontamente aqui para nos ajudar. E assim, o que eu vejo hoje, esse projeto seria para fomentar aqui dentro, para que a gente abrangesse mais o nosso comércio e para que tudo fique melhor, para que consigamos girar melhor aqui o fluxo de mercadoria, de conversação, de negociação. Tá bom? Essas são minhas palavras. Muito obrigada, quero agradecer de coração. Me coloco à disposição para qualquer dúvida e demais, né, questionamentos, se alguém tiver, estou à disposição. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito bem, vereadora. Com a palavra do vereador Edmilton. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a você que nos acompanha através do canal do YouTube, da página do Facebook, em especial hoje recebendo bastante pessoas, graças a Deus. Espero sempre que vocês voltem a esta casa pertence à população de Marilândia. Fazer uma saudação especial e assim, cumprimentando ele, cumprimento todos os comerciantes aqui presentes, o Duab, que é o representante da Associação Comercial, cumprimento o Marcos do Couto, que é o nosso secretário de esporte, e estendo o cumprimento a todos. Na verdade, quero pontuar apenas 2 coisas. A primeira é que nós estamos vivendo um período eleitoral. Nós precisamos entender, seria muito importante que toda a população pudesse acompanhar o trabalho feito por cada vereador desta casa durante os 4 anos. Infelizmente, isso não é possível. Basta-se de política. Nós estamos vivendo uma situação hoje que você faz um debate e, de repente, alguém agride. E eu acho que não é por aí que a coisa deve funcionar. Já vivemos períodos em Marilândia de muitas revanches e a cidade nunca andou para frente. Essa semana fui surpreendido novamente com alguns grupos de WhatsApp com um vídeo meu de 2018 ou 2019, onde no momento eu afirmava que não seria candidato à reeleição. Eu já expliquei isso inúmeras vezes, mas eu vou explicar mais uma vez para que fiquem registrados nos anais desta casa. Naquele momento eu de fato não seria mesmo. Havia uma outra pessoa da minha família, todo mundo conhece, o Carlinhos Borges, que havia pedido que queria ser candidato. Eu digo, então abro mão para você. Mas na última hora ele teve um problema de saúde, decidiu, eu não vou mais. Eu disse, porra, agora como é que eu faço para ir? Não, eu disse, vamos junto, e nós fomos.
Mas qual é o problema de unidade de opinião, senhora e senhora que está me acompanhando? Qual é o problema? Eu não tenho compromisso com o erro, nunca tive. Hoje eu posso pensar uma coisa, amanhã talvez alguém me convença e eu passo a pensar diferente. O problema seria, você que me assiste, se eu nesta Casa de Leis não tivesse buscado recurso nenhum. Nesta Casa de Leis eu tivesse faltado com a ética e com o respeito com os demais vereadores. Aí sim. Agora então parem com isso, que quanto mais vocês falam, mais popular eu fico. Com relação ao projeto da vereadora hoje apresentado, quero obviamente parabenizá-la pela iniciativa, mas eu preciso pontuar algumas coisas para que fique claro, porque hoje eu fui abordado por muitas pessoas, inclusive deu parecer favorável, e ela sabe disso, porque sou o presidente de uma comissão também, deu parabéns a elas, dizendo, nossa, Edmilton, agora ficou bom, porque agora nós vamos privilegiar só a Maria. Não, não. A lei é federal, nós vamos continuar com as disputas abertas como sempre existiu, graças ao atual governo que está aí, que criou essa lei. Não concordo, nós temos dificuldades inúmeras aqui na Câmara. Nós estamos com dificuldade, por exemplo, na questão do medicamento. Tem empresa que ganhou do Tocantins, tem empresa que ganhou de Blumenau. E aí como é que algumas delas nós já conseguimos romper o contrato, porque havia um prazo de 48 horas, mas quem está doente não pode esperar às vezes 48 horas. Mas isso independe da vereadora, do vereador, do prefeito dessa cidade. Isso são coisas que vêm do governo federal. Então, a partir nós tínhamos de 14, nós tínhamos uma lei, que eu até anotei para não me esquecer, não cometer nenhum erro. A lei 123. E depois, a posterior, essa lei já quase praticamente dava essa permissão. Essa permissão de favorecimento para as MEIs, microempresas, vírgula, agricultura familiar e empresas de pequeno porte. Ela já dava, a prefeitura, só que obviamente se a prefeitura fizesse isso, ela precisava apenas justificar. Agora a lei 147, muito bem descoberta, procurada e usada pela vereadora Tatiana Seriçuela, ela obviamente então, para as MEIs, num valor até 80 mil, ela dá a preferência de até 10% do processo licitatório. Para ser claro para você que está me ouvindo, você tem lá um produto para vender, o teu preço mínimo é R$105 e o preço da concorrência de fora é de 100. Então, como você tem 10%, você vai ganhar. Quiçá um dia nós possamos mudar para que toda a licitação seja assim. Toda. Felizmente, nós vamos trabalhar só com a MEI e só com um valor até 80 mil. Então, eu estou esclarecendo isso porque alguém me procurou feliz da vida e eu disse, poxa, vá na reunião que nós vamos te explicar que, na verdade, nós vamos continuar com licitação acima de 80 mil para o Brasil inteiro, porque é lei, é regra. E no caso de acima de 80 mil também, a vereadora sabe disso, estudei o projeto, ela dá... Mais de 100 mil, nós podemos jogar 25% do valor total, nesse 25% tentar jogar para as MEIs. Né? É uma dificuldade danada, o pequeno empresário sofre, município pequeno como o nosso continua sofrendo. Por quê? Porque nós temos uma defasagem hoje. A agricultura que nós temos, e aqui eu estou elogiando, obviamente, os agricultores, mas ele não gera mais emprego. Então, era muito comum você ter várias pessoas empregadas na agricultura, hoje não tem, a máquina engoliu. Então vem para a cidade e nós precisamos, obviamente, dentro desse contexto, procurar recursos, mas sempre lembrando que esta casa é submissa ao governo federal. Submissa ao governo federal, submissa ao governo estadual. E por isso, então, que seja claro, mais uma vez, minha companheira, minha amiga de 2 mandatos, já é um prazer trabalhar com você. Acho extremamente pertinente, principalmente, você sabe disso, como vereadora que você é de uma área rural, poder valorizar o pequeno mesmo. Mas eu tenho pena, porque daí o pequeno vai... É só o pequeno, nós precisávamos abrir isso. Eu acho que isso ainda vai dar muita discussão. Nós tivemos na Associação dos Municípios do Paraná, no encontro em Curitiba, eu com o presidente, e toda a briga, 2 dias de reunião foi justamente sobre licitação. Porque o mesmo problema que nós sofremos, sofre todo mundo. Por quê? Porque cidades como Rio Bom, como Marilândia, é óbvio que nós não temos condições. Você vai disputar. E vou citar um exemplo claro aqui. A gente sempre abria uma licitação no final do ano para sexta natalina. Aí podia ganhar meu padrinho João ali, podia ganhar o Dudu Tóquio, podia ganhar... Esse ano, quem ganhou? Por causa dessa lei? Quem ganhou uma empresa de Curitiba, que faz 5 mil cestas por dia. Mas como é que nós vamos manter? Como é que nós vamos manter preço? Como é que nós vamos conseguir disputar, né? Então, parabéns pela iniciativa, obviamente, votarei favorável, como fiz o parecer favorável, mas apenas para esclarecer essa situação, e com relação àquilo que eu falei um pouco antes, a eleição passa, a cidade fica, e nós precisamos respeitar a soberania do povo.
Nós estamos hoje há 18 dias de um pleito eleitoral. Então, cuidado com as palavras, cuidado com as agressões. Atrás de um candidato, não estou falando por mim, só por todos, tem um pai de família, tem um avô de 2 netos, tem um esposo de 30 anos de casado, então acho que há que se respeitar um pouco. Há que se respeitar um pouco. Não se faz política com agressão, não se faz política com mentira. Obrigado, Deus abençoe vocês. Muito bem, vereador Edmilton. Essa questão das licitações, ela vem já há muitos anos, né, que a gente vem batendo nisso, e fomos procurados, na verdade, logo quando o município começou a distribuir gratuitamente os uniformes escolares, né? E aí, de repente, vinham pessoas de fora para ganhar a licitação, e ganhava a licitação, porque de repente eram empresas maiores, e acabava, de repente, não entregando material inferior. E nós tínhamos vontade, desde aquela época, naquele mandato, de que fosse destinada exclusivamente para a Marilândia participar. Mas, infelizmente, isso não pode, né? A Constituição Federal, a lei federal, diz que não pode. Todo mundo tem que concorrer de igual para igual. Então, a gente não poderia direcionar apenas para nossos munícipes aqui, infelizmente. Você me permite só mais uma colocação? Fique à vontade. Veja só, esse dia eu estava pensando, você imagine, eu não consigo entender isso, e eu vou citar um exemplo para vocês aqui, acho que não tem ninguém aqui da área do nosso pátio, mas o Marcos, que já teve conhecimento ali, vou contar 2 situações. Na licitação de extintores que a prefeitura fez, tem um amigo, todo mundo sabe que eu sou bombeiro, que é o Beto de Califórnia, e ele sempre vendeu extintores aqui em Marilândia, né? Aí o extintor CO2, que custa R$ 98,00, ele estava vendendo a R$ 115,00, a Extintores Bianchi, de época, vendendo a R$ 154,00, uma empresa de Cianorte vendeu a R$ 32,00. Deus queira que não precise usar, porque eles trocam o selo, eles alargam, mas você não pode provar. Isso é um caso. Quer ver uma outra coisa que você imaginou se nós pudéssemos? Desculpa, mas é só para deixar claro isso aí, que eu sinto o comércio nosso, a população nossa acuada mesmo, porque parece que não vem nada para favorecer, é só para a cidade grande, é só para quem tem dinheiro. Essa questão, e nós temos aqui o Joãozinho e o Katsumi, que está ali, os dois, vou pegar os dois de exemplo. O João, porque é um engenheiro, precisa fazer obra, precisa ter handicap, não é fácil, cara. Sabe, você criar, que é isso que as pessoas começam a exigir. Ou seja, o caso do Katsumi. A gente nunca sabe se será possível dar um aditivo ou não. Concorda? Se a gente soubesse, obviamente, se o aditivo for X, aí eu posso chegar até menos X. Então, tudo isso é muito obscuro. Vamos criar transparência. Eu acho que essa de criar transparência piorou, sabe? Sem contar ainda de um outro fator, que para você disputar a licitação de grande porte hoje, o Du deve saber disso, o João deve saber disso, rapaz, não tem como você entrar ali. Tem empresas hoje se formando só para disputar a licitação. E as pessoas pagam para outra disputar. Quer dizer, então é uma aberração, infelizmente. Então, voltando a falar, nós gostaríamos, né, que fosse destinada somente para o município, mas felizmente não pode. Nós temos hoje também o problema das farmácias, está aí a Lídia, né, que muitas farmácias de fora ganhou a licitação, acabou pegando grande parte desses produtos, e infelizmente na hora de entregar os produtos aqui acabou não acontecendo, né? Então, quem perde com isso é a população, é a prefeitura, é a população que seria beneficiada. Então, assim, nós gostaríamos de fazer diferente. A Tati vem agora regulamentando essa lei, né, federal, que já existe essa lei federal, a Câmara aprovando aqui, né, nós podemos abrir essa exceção, na verdade, aqui, para que possa, quem sabe, concorrer. Diminuir o prejuízo. Parabéns, vereador. Exatamente. Então, assim, agora, acredito que todos os vereadores vão votar favorável. A gente, antes de chegar aqui e votar, a gente tem uma conversa prévia, né? A Tati também já conversou com todo mundo, as comissões já se reuniram. Mas, assim, nós gostaríamos que fosse diferente, mas, infelizmente, até o momento não pode. Eu até acredito que com esse problema das farmácias, Lígia, eu acredito que possa se justificar no futuro. Falou, gente, nós não queremos mais que participe alguém de tão longe, alguém de fora, porque nós já tivemos esse problema e tivemos que cancelar essa licitação. Então, acredito que nesse caso a gente possa ter uma briga, mas ainda assim a lei diz que tem que ser aberto para que todos participem, infelizmente. Vamos passar, antes de passar para a ordem do dia,
A vereadora Cladenil comentou sobre a associação ali dos animais. Agora sim, vereadora, eu acredito que realmente vai andar. Porque ficou bastante tempo sem se mexer, bastante tempo sem diretoria, bastante tempo sem dar um passo, necessitando de um dinheiro público somente. É isso que aconteceu, é isso que nós vimos aqui. Mas acredito que agora, que inseriu pessoas ali, pessoas que querem realmente trabalhar, que não estão trabalhando através da associação, estão andando na rua já, pegando animais, nos grupos, quando tem animal abandonado, animal passando mal, essas pessoas que se inseriram agora nessa associação, elas já estavam com o seu próprio recurso e com o recurso da população que ajuda, de repente, com alguma coisa ou outra, eles já estavam trabalhando a respeito disso. Agora, a associação, infelizmente, até o momento, não estava. Vamos passar agora para a ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 01/2024. Senhor presidente, necessita de 2/3. Dispõe sobre a alteração do dispositivo da Lei Orgânica do município de Marilândia do Sul e da outras providências. O presente proposta da emenda à Lei Orgânica trata da alteração do artigo 69, que proíbe o servidor de ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, para possibilitar que o servidor contrate com a administração, desde que esse não seja ocupante de cargo em comissão ou eletivo ou titular efetivo que goze de função gratificada, que desempenhe função da licitação, na fiscalização e na gestão do contrato. Projeto em discussão. Eu acho que não é nem necessário discutir esse projeto. É uma questão de ética, mas é importante regulamentar, né? Imaginemos que, obviamente, quem está dentro do poder público, seja militando na política, ou vai participar de licitação, vai participar de... Quer dizer, eu acho que isso aí é... Mas é importante que esteja documentado isso, porque se um dia, numa administração qualquer no sentido de dizer que este ou aquele, alguém for se beneficiar, então nós temos a lei que proíbe. O projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei complementar 04/2024. Primeira discussão e votação. Revoga dispositivo da lei complementar número 35, de 27 de setembro de 22 e da outras providências. Fica, artigo 1º, fica revogado o inciso 10 do artigo 149 da lei complementar. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais. Marilândia do Sul, 5 de setembro de 24. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 010/24, LEG, vereadora Tatiane Geórgia Martinez Seriçuela. Primeira discussão e votação. Dispõe sobre incentivo à microempresa e à empresa de pequeno porte em âmbito local. Nas contratações públicas, artigo 1º, derivadas do processo licitatório no âmbito da administração pública municipal, deve ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares e produtores rurais por pessoa física. Artigo 2º. A administração pública deve realizar procedimento licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, ou pessoa física, microempresários individuais, as MEIs, e sociedades cooperativas, podendo dar até 10% do preço final, num valor estimado de até R$80 mil. Projeto em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 011/2024, LEG, vereadora Cladenil Aparecida da Silva Chibal. Primeira discussão e votação. Dá denominações a próprios municipais e dá outras providências. Rua Isidoro Gonçalves dos Santos. Primeira discussão e votação. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem.
Aprovado. Não. É, Quer ter extraordinária? Tá. Para concluir, a vereadora Claudenil falou sobre o e-mail recebido. Eu não tive acesso a nenhum desse e-mail, então eu vou cobrar dos funcionários dessa casa, né, que não me passaram, para ver se realmente houve isso aí. Até o momento é desconhecido da minha parte, não recebi nenhum comunicado. Então, eu prefiro continuar acreditando nos funcionários, o qual não me trouxeram nenhum assunto a esse respeito. Então, continuo dizendo que esse parlamento foi desrespeitado com a não ter dado nenhuma informação para que a gente pudesse estar sabendo, e sabendo que a população estava querendo saber sobre esse requerimento que foi feito. Não tendo ninguém inscrito na explicação pessoal, quero convidar vocês também, se puderem, nós vamos ter agora uma extraordinária, nós vamos encerrar essa sessão e após será feita uma extraordinária com o projeto aprovação das contas de prestação de contas, né, aprovação das contas do prefeito. Não tendo ninguém então inscrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2024. Boa noite a todos mais uma vez. Declaro aberta a sessão extraordinária do dia 16 de setembro de 2024. Na sessão passada eu acabei não justificando a ausência do vereador Robson, né? Ele está de atestado, não pôde estar nem na ordinária e nem estará presente nessa sessão extraordinária. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos que continuaram aqui nesse recinto e eu convido a todos mais uma vez para ficar em pé para uma leitura de um trecho bíblico e logo em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Comunico a todos os vereadores e vereadoras que a sessão de hoje será exclusiva para a apreciação de contas do Executivo Municipal exercício 2022. Na verdade, comunico a todos e todos que estão presentes, e todos que estão nos assistindo também através das redes sociais. Vamos passar agora para a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 03/24. Primeira discussão e votação. Súmula. Dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal de Umailã do Sul relativas ao exercício financeiro de 2022. Afirmando que é necessário 2/3 para aprovação e a votação será nominal. Projeto em discussão. O senhor permita, senhor presidente, só que eu possa fazer uma pequena explicação para a população que nos assiste ou nos assistirá. As contas, obviamente, dos prefeitos são julgadas com um parecer técnico e, posteriormente, com um parecer político, que é, obviamente, o Tribunal de Contas. Então, era muito comum
que em anos anteriores vinha sempre um acórdão do tribunal. O tribunal agora, então, retirando eles o peso que ele tem sobre essa questão do acórdão, ele então trocou a palavra acórdão por apenas um parecer prévio, porque é legalidade que as contas de todo o prefeito sejam aprovadas pela Câmara Municipal. Por isso as contas estão aqui. Mas é uma dificuldade danada para que a gente possa ter acesso a todo este processo. Porque o processo chega para nós, chega pronto. Então, Edmilton, como que vocês se baseiam para que julgasse? Eu vou citar um exemplo, a vereadora Anderlei aqui está. Havia quando nós entramos aqui, tinha uma conta do, então, ex-prefeito Pedro Sérgio, e aí o Pedro me procurou um dia, né? Edmilton, você vai votar? Eu digo, favorável. Por quê? Eu digo, porque eles ficaram 10 anos com a tua conta, não acharam nada de errado e mandaram com uma ressalvinha de um erro de cálculo. Então, às vezes pega muito no pé e fica com essa conversa, sua conta está aí, e a população já imagina que isso seja uma coisa. Então, agora, mudando, não estão demorando mais para mandar, e obviamente eu votaria favorável, porque as contas vieram do atual prefeito sem nenhuma ressalva aprovada, tanto pela parte jurídica como pela parte técnica. Então, obviamente, nós vamos acompanhar. Muito bem, vereador. Esclarecendo, né, para quem não entende o processo legislativo, todo ano, todas as contas do prefeito são fechadas e vai para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele analisa essas contas e vê se bateu a numeração, se bateu os gastos, se bateu as despesas com todo o orçamento, e aí eles mandam para nós um parecer, e aí chega para a Câmara decide se vai aprovar ou se vai reprovar. Então, é um assunto muito sério da Câmara. Quem tem o poder realmente de repente, caçar o prefeito, de repente, reprovar as contas do prefeito e, assim, ele ficar inelegível, é a Câmara Municipal. Por isso que é importante, eu tenho ressaltado bastante o poder da Câmara, né? Que muita gente, se você for até perguntar, fala, a Câmara não serve para nada. Né? Se for fazer pesquisa, eles acham que, a maioria da população acha que o vereador está aqui para vir segunda-feira e não fazer mais nada. Mas, realmente, é um processo muito importante, é um poder muito importante para o município, para que a gente possa ter, né, essa balança. O prefeito executa e a Câmara ela fiscaliza. E esse aqui é uma das funções, que é fiscalizar, é olhar realmente essas contas para que ela seja ou aprovada ou reprovada. Até hoje nós não tivemos, graças a Deus, né, não precisamos que fosse reprovada nenhuma conta, mas essa Câmara... municípios que, né? Sim, existem vários municípios que são reprovados. Mas aqui, inclusive, quando o Tribunal de Contas manda para a Câmara aqui, ou eles mandam com ressalva, né? Pode aprovar, mas tem algum problema aqui. Especificamente nessa conta aqui, não tem problema nenhum, veio sem ressalva. Então, vamos continuar com o projeto em discussão. Não, só para corroborar, porque não sei se eu fui claro quando eu disse que tinha, quando voltou a conta do Pedro Sérgio, ficou lá 6, 7 anos, Anderlei me corrige, até uma ressalva. O que é ressalva? Aqui foi feito um cálculo errado. Aí sumiu o dinheiro? Não. Que poderia corrigir claramente, mas daí parece que eles querem valorizar. Por isso que eu digo, daí alguém vem e pergunta, é só para justificar. E eu vou só terminar dizendo isso aqui. Quando o Barão de Montesquieu, grande pensador que era, da Revolução Francesa, ele disse o seguinte, o poder ele tem que ser dividido para que o poder seja contido pelo poder. Então nós vamos dividir em 3 poderes com equilíbrio e equidade. O executivo, o legislativo e o judiciário. Porque, obviamente, um fiscalizaria o outro. Passados da Revolução Francesa, 1789, aí 200 anos, um pouco mais, nós temos 3 poderes e vou usar aqui em Marilândia. Todo mundo tem medo do juiz, todo mundo puxa o saco do prefeito e todo mundo xinga o vereador. Aí desequilíbrio, infelizmente. Projeto continua em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Certo. Vereadora Anderleia, como vota? Obrigado, vereadora Cradenil, por lembrar que a votação é nominal. Favorável, senhor presidente. Vereadora Tati. Favorável, senhor presidente. Vereadora Cradenil. Favorável. Vereador Edmilton. Já que eu antecipei, voto favorável. Vereador Carlinhos. Favorável, senhor presidente. Vereador João Carlos. Favorável. Vereador Vilaça. Favorável. Projeto, então, aprovado por
unanimidade de votos. Não tendo ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão extraordinária do dia 16 de setembro de 2024. Muito obrigado pela presença de todos.